Webinar Positivamente. Apoio Cristália. Sempre um passo à frente. Olá, muito boa noite a todos os participantes que estão conectados aqui conosco nessa noite. O meu nome é Renata Jabali e, em nome do Laboratório Cristália, eu dou as boas-vindas a todos vocês e desejo um ótimo evento desde já. Bom, pessoal, esse é o nosso quarto e último webinar desse mês de Setembro Amarelo. E todos eles têm como tema principal a prevenção do suicídio. E eles sempre acontecem às terças-feiras, das 19h30 às 20h30. Hoje nós trouxemos aqui para o nosso evento como palestrante convidado o Dr. Teng Shei Tung. Ele é coordenador do Serviço de Interconsultas e Pronto-Socorro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Também é vice-coordenador da Comissão de Emergência Psiquiátrica da ABP. Possui doutorado em psiquiatria, é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e também é membro da ABRATA, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos. O tema da palestra do Dr. Teng será tratamento psicofarmacológico do paciente em risco de suicídio. Como moderadora também das nossas discussões, nós trouxemos a doutora Alexandrina Meleiro. Ela é doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da Comissão de Estudos de Prevenção do Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria e membro da Comissão de Atenção à Saúde Mental do Médico da ABP. Para começar aqui, então, esse nosso encontro dessa noite, eu vou passar a palavra primeiramente à doutora Alexandrina. Boa noite, doutora. Boa noite, Renata, boa noite, Teng, e boa noite a todos os colegas que estão aí nos prestigiando mais uma vez. Como disse a Renata, é a quarta e última. A primeira foi com a doutora Sônia Palma, que foi sobre adolescência e o adulto. Depois com o doutor Calil, do Alib, falando do estudante e do médico. E a Karen Scavazini falando dos sobreviventes após venção ao suicídio. E para fechar com chave de ouro, eu convidei meu grande amigo aí, Teng, para falar da psicofarmacologia, o que fazer, como manusear, fazer as peripécias que o médico psiquiatra precisa saber diante de um paciente com risco eminente de suicídio. Quais medicações são indicadas, não indicadas, em que momento poder fazer cada passo. E com isso eu convido a todos que, se não viram o primeiro, o segundo ou o terceiro, possam rever. E que indique para os colegas que estão nos assistindo a poder prestigiar essa forma de educação continuada que a Cristália tem feito. Muito obrigada, Renata. Doutora, muito obrigada. Antes de passar a palavra para o Dr. Teng, eu gostaria de convidar vocês, por favor, a enviarem as suas perguntas por meio do botão Q&A ou botão QIA, ok? Logo depois da apresentação do doutor, nós vamos receber as perguntas de vocês e aí sim ele vai poder responder a todas elas. Lembrando, por favor, não mandem as perguntas pelo botão do chat, tá bom? Só pelo botão QIA ou Q&A. Aí sim elas chegam até nós. Então agora eu vou convidar o Dr. Teng para a sua apresentação e daqui a pouco a gente volta com as perguntas de vocês. Por favor, pode começar, doutor. Bom, boa noite a todos. Assim, super prazer, super alegria de estar aqui com vocês. O convite da Cristália, o convite da doutora Alexandrina, né, minha mentora de tantos anos, né? Ela que me ensinou a dar palestra, viu? Das minhas dicas, tá? E aí, assim, com um tema que é muito caro para mim, né? Que é a questão da psicofarmacologia, né? Na situação dos pacientes, pacientes suicidas. Né? Então, um tema muito que eu sempre me preocupei, né? Desde quando eu era residente, eu não tinha, assim, eu não via nada de psicofarmacologia, tratamentos para pacientes suicidas, e agora surgiram coisas, e acho que é bom a gente discutir isso. Espero que tenha bastante tempo para a gente poder discutir bastante coisa, tá? Mas vamos lá, então. É a mesma aula que eu coloquei para o evento da BEP, né? Mas vamos falar sobre medicamentos, ok? Então, vou falar
deixa eu ver se vai andar aqui, isso, meus disclosures, né? Então, trabalhei para várias indústrias nos últimos anos, né? Tá? Vou falar de várias medicações também. Né? Então, primeiro, assim, a introdução básica, né? O suicídio na natureza do problema, né? Todo mundo já sabe, o suicídio é um fenômeno complexo, né? Tem vários aspectos genéticos, neurobiológicos, socioculturais e ambientais. E a abordagem tem a questão da prevenção e do tratamento paliativo, né? Ou seja, a gente poder fazer algo que possa evitar que o paciente chegue ao comportamento suicida, mas após o comportamento suicida, o que a gente pode fazer também, né? Então, tanto na prevenção quanto no tratamento paliativo, a questão do tratamento dos transtornos mentais é essencial. Aí tem os transtornos somáticos, você pode usar medicamentos, eletroconvulsoterapia e outros, né? Pode fazer os tratamentos psicológicos, incluindo familiares, e os tratamentos hospitalares, né? Por exemplo, o paciente que tem suicídio vai na emergência, a pessoa uma internação psiquiátrica e, eventualmente, se teve algum acidente, ou no sentido de queda de prédio, atropelamento, né? Queda de ponte, você pode ter sequelas clínicas, né? Ou de intoxicações, etc. Queimaduras, etc. Né? Então, assim, só para ter a ideia da importância, né? Então, nesse estudo do Global Burden of Disease de 2016, a avaliação das taxas de suicídio no mundo, né? Houve um aumento de 6,7% total das mortes de 90 até 2016, né? De uma forma geral, teve uma diminuição na mortalidade do mundo, né? De 32,7%, mas considerando as causas de anos de vida perdidos, o suicídio ainda está entre os 10 maiores fatores. E é o maior fator nos países asiáticos de alta renda, né, onde tem muito suicídio. Então, aqui tem assim, o mapa mundi, né, com as taxas de mortes por 100 mil, né, a Groenlândia aqui explodindo. O Brasil sempre foi entre 0 e 5, mas nos últimos anos foi para entre 5 e 10, está em torno de quase 6 agora, né, para cada 100 mil. Então, assim, no Brasil está piorando. E aqui são os anos de vida perdidos por suicídio, né? Que aqui também os prejuízos são importantes. O Brasil também assim, está num nível que parece tranquilo, mas na verdade está piorando. Tá? E aí a questão da psicofarmacologia, né? Então, por que a gente tem que falar de medicações psiquiátricas, né, psicofármacos, na questão do suicídio? Primeiro, porque o suicídio está associado com uma alta prevalência de transtornos psiquiátricos, assim, pelo menos 90% ou mais, né? Assim, claramente, transtornos de humor, depressão bipolar, alcoolismo, esquizofrenia e transtorno de personalidade, né? E para os pacientes psiquiátricos é comum não estarem sob tratamento ou estarem sob tratamento clinicamente inadequado, né? Então, isso aqui já é a nossa realidade, a realidade mundial, mas no Brasil é um pouco pior, né? E o que contribui também é o preconceito dos próprios pacientes familiares, né? Porque eles acham que ser paciente psiquiátrico é ser louco e vai ser excluído. Isso realmente tem algum valor, mas precisa vencer isso para poder buscar tratamento ajuda e diminuir, né, o impacto e o prejuízo das transtornos psiquiátricos, né? O profissional de saúde, médicos de outras especialidades, outros profissionais, também não detectam, porque eles não pesquisam, tá? E uma irregularidade na aderência ao tratamento de longo prazo, que é comum nas condições clínicas crônicas e nas psiquiátricas em especial, né? Tem a prevenção primária como estratégia de tratamento psicofarmacológico, no sentido do psicofármaco fazendo parte de programas de prevenção direcionados à redução do risco de suicídio, né? Independente do transtorno psiquiátrico. Talvez o lítio poderia ser a melhor substância para se pensar nisso, quer dizer, se dá o lítio para assim, populações mais abertas que não tem um risco inicial alto, né? Talvez ômega 3, né? Mas isso tudo ainda está muito incerto, não tem nada que possa ser indicado agora. E a prevenção secundária é basicamente usar psicofármacos para tratamento de transtornos psiquiátricos e, melhorando os transtornos psiquiátricos, iria diminuir o risco de suicídio, né? Ou seja, tem menos transtornos psiquiátricos, os quadros mais leves, então o suicídio vai diminuir. Tá? E tem a questão da análise crítica das evidências. Assim. Então,
a gente vê os estudos, né? E a gente vê, puxa, assim, parece que quando a gente vai analisar o impacto das medicações psiquiátricas, você vê assim, puxa, parece que não tem tanto suicídio assim, né? Por quê? Porque o suicídio, ele é raro, se você for ver, assim, quando você tem uma amostra grande. Se você pega 10 mil pessoas, segue por 10 anos, né? São poucos os casos de suicídio, né? Assim, por exemplo, pacientes psiquiátricos ambulatoriais seguidos por 10 anos. Mas, assim, quando você pega as estatísticas populacionais, você vê, assim, realmente entre os 10 mais importantes, né? Outro problema muito importante é que os estudos clínicos de psicofármacos sempre excluem pacientes com risco de suicídio, né? Ou seja, se você vai testar um antidepressivo, né, e se vai ser mais eficaz do que placebo, você não vai colocar um paciente suicida, porque de repente ele se mata e já borra todo o resultado dessa pesquisa. Então tem uma questão ética de excluir. Aí, nesse sentido, a gente não sabe se os psicofármacos conseguem melhorar pacientes suicidas, né? Porque não foi estudado isso. Tá? Principalmente nos estudos para aprovação de medicamentos. E os estudos que avaliam o suicídio de psicofármacos geralmente são naturalísticos, ou seja, normalmente são retrospectivos, né? E não foram desenhados para avaliar o efeito preventivo de suicídio, né? Ou seja, quando, no máximo, a questão do suicídio seria um objetivo secundário do estudo, né? Ou um pós-hoc, né? Ou seja, você já fez o estudo e de repente, vamos dar uma olhadinha na questão do suicídio, né? Depois que tudo já foi analisado e tal. Então, assim, não são estudos desenhados, então a gente não sabe assim, não tem estudos bons que pensassem assim, qual que é o efeito dessa medicação para o suicídio, tá? Então, quais são as evidências das medicações para a questão de prevenção, né, ou de tratamento de pacientes com risco de suicídio? Primeira medicação, óbvio, é o lítio, né? Então, a antiga metadona já faz quase 20 anos, né, do Valdesarini, mostrando, né, que assim, o suicídio diminui cerca de 5 vezes, tem estatísticas até 10 vezes, né, em relação a quem não tomou lítio, né? Então, quem toma lítio tem bem menos do que quem não tomou lítio. Mesmo assim, com o lítio tem mais do que a população geral, isso de suicídios, mortes por suicídio. E mesmo as tentativas de suicídio, já a diminuição é bem maior, 10 vezes, né? Menos tentativas de suicídio, né, do que o lítio. E o lítio, ainda, os pacientes bipolares, né, com lítio, ainda tem mais do que a população geral. Tá? Obviamente que esses dados são para pacientes bipolares e tem várias limitações metodológicas, mas tem vários outros estudos mostrando que, de uma forma bastante consistente, de que o lítio, ele é, dentre as medicações para transtornos de humor, o que mais se destaca como uma medicação que diminui as taxas de suicídio. Então, tem esse estudo do Goodwin, de 2003, né, no JAMA, que foi retrospectivo de 2 grandes convênios médicos dos Estados Unidos, com 3 milhões de participantes e mais de 20 mil bipolares. Nesse período de 94 a 2001, teve 53 suicídios, 338 tentativas de suicídio e 642 tentativas em emergências, né? E avaliaram as prescrições de estabilizadores da época, lítio, valproato e carbamazepina e as combinações, né? E a gente vê claramente, aqui são os números de tentativas de suicídio, né? Tentativas e até de mortes, né? Então, mesmo em termos de morte, o lítio teve bem menos mortes que o de valproato, tá? Foi significativo, né? Mas as tentativas de suicídio, que são mais frequentes, ficou bem claro, o lítio é superior, quer dizer, tem menos tentativa de suicídio que o de valproato, carbamazepina e as combinações, tá? Então, num estudo bem grande, né, cobrindo 2 convênios com 3,5 milhões de pessoas, assim, ficou claro que o lítio tem menos suicídio que o valproato e a carbamazepina. Outro estudo também naturalístico, que é uma corte sueca, né, comparando lítio e de valproato, que terminou em 2017 publicado, né? 50 mil pacientes bipolares entre 2005 e 2013, e que tem a taxa de suicídio foi 14% menor nos períodos sob lítio, né? Isso foi significativamente inferior em relação ao de valproato. Um outro estudo mais recente mostrando que ainda é uma verdade, né? Que o lítio realmente diminui as taxas de suicídio. E aí, assim, qual que é a dica mais importante? O lítio, ele precisa ser tomado continuamente, cronicamente, né? Então, nesse estudo pequeno, né,
do Boqueta, mas que mostra um gráfico muito interessante, né, mostrando que quem tomou lítio por mais de 2 anos tem menos mortalidade por causas naturais, né, aqui, do que quem tomou menos de 2 anos. Tá? E quem tomou mais de 2 anos teve bem menos causas, mortes acidentais, causas externas, acidentais, suicídio ou homicídio, né? Comparado com quem não tomou lítio por mais de 2 anos. Tá? Então, é importante tomar lítio por mais de 2 anos para ter uma mortalidade menor, né? Tanto de causas naturais, mas principalmente por suicídio. Tá? Então, isso dá uma ideia bem clara. Então, ou seja, talvez a dose do lítio não seja tão importante na questão do suicídio. Talvez seja mais importante tomar assim, sem falhar, né? Ao longo da vida, assim. Porque aí o lítio, mantendo-se sempre constante, vai conseguir dar uma neuroregeneração mais adequada, né, para o seu cérebro e conseguir realmente manter o paciente, né, em condições psíquicas e funcionais melhores. Então, como é que a gente tem que fazer o lítio na abordagem da crise suicida, sabendo que a questão é usar cronicamente, né? Não dá para confiar no lítio na fase aguda, tá? Porque ele não vai garantir que o paciente não vai se matar, né? É lógico que precisa começar, assim, imediatamente quando você detectou o paciente está suicida. Tem outros transtornos de humor, né? Assim, já teve recorrências, tem indicação para lítio. Então, você já começa com lítio mesmo na fase aguda, mas não conta com ele. Você tem que tratar o transtorno depressivo, bipolar ou qualquer transtorno psiquiátrico, né, de uma forma muito vigorosa. Tá? Então, você pode, quando o paciente não está num estado misto ou numa mania, né, começar com lítio com uma dose baixa, tá, e subir lentamente. Às vezes, com 300 miligramas, assim, em uma semana, o paciente já observa a diminuição da impulsividade hostil. Isso aqui não tem estudos assim, observando isso, é uma observação clínica minha e de alguns outros autores, né? É que o lítio, rapidamente, mesmo em doses baixas, consegue diminuir aquela propensão para realizar o ato, né, de se matar. Tá? O lítio não diminui tão fortemente raiva, tristeza, angústia, mas ele consegue diminuir aquela vontade de fazer. Né? Mas fica mais distante, eu consigo pensar mais. Tá? Então, só isso já dá uma ajudada em diminuir o risco. Mas se tiver um estressor muito forte, mesmo com lítio, tendo diminuído um pouquinho a impulsividade, o paciente pode se matar. Tá? Então, o lítio não é nenhuma garantia no curto prazo. No longo prazo, ele é a melhor aposta. Tá? Mas no longo prazo, tentar atingir doses terapêuticas, se for necessário, né? Se for capaz de eficaz, mesmo em níveis mínimos, né? Assim, ou seja, o paciente está tomando uma dose que não é plena, né? Mas melhorou um pouquinho com o lítio, né? Não suspender o lítio, assim, evitar suspender, tentar manter o máximo que puder. Precisa ter uma boa indicação para tirar o lítio, né? Porque o lítio precisa ficar muito tempo para poder dar essa neuroproteção e neuroregeneração e dar a chance do cérebro se recuperar melhor e ter mais resiliência. Tá? Falando do suicídio em esquizofrenia, né? Então, os típicos, os estudos mostram que não tem alteração no risco de suicídio. As evidências de estudos retrospectivos mostram diminuição de risco com a clozapina. Um estudo prospectivo de 2 anos, né, multicêntrico, comparando clozapina e olanzapina, né, com 980 pacientes, apesar de ter mais suicídios na clozapina do que olanzapina, então são taxas, são poucas pessoas, né, poucos pacientes, mas você vê a questão da comportamento suicida, né, a probabilidade de ter algum evento é menor com a clozapina do que com a olanzapina, né? Então, assim, a probabilidade realmente é menor. E, assim, nas escalas, né, que mostram sintomas ou que avaliam, né, o comportamento suicida, a clozapina significativamente teve menos scores do que a olanzapina. Ou seja, mesmo estudo prospectivo, a gente consegue observar que a clozapina consegue diminuir a suicidabilidade, talvez por diminuir um pouco a questão, inclusive, da raiva, né? Antipsicóticos de suicídio, assim, então, em geral, a clozapina pode ter esse efeito antissuicida ou simplesmente ser um grande antipsicótico, um dos mais eficientes, e por isso melhora mais a esquizofrenia. Então, a gente não sabe
se a clozapina tem esse efeito de suicídio, talvez por diminuir mais a raiva, ou se ele consiga ser simplesmente porque é um bom antipsicótico, né? Talvez o bloqueio de 2A, mas o receptor de serotonina 2A é um efeito que vários antipsicóticos podem ter, então é uma coisa mais questionável, né? E tem outros antipsicóticos atípicos mais novos, né, que a gente não sabe realmente se teria ou não algum efeito antisuicida. Tá? Vamos falar de antidepressivos agora, né? Então, tem até uma polêmica, antidepressivos podem aumentar o suicídio, né? Então, tem relatos, né, de que o risco de suicídio pode estar aumentado após a introdução de tricíclicos em mouse, então relatos da década de 70, 80, né? Ou seja, seria a observação de que esses antidepressivos, por serem potentes, conseguem melhorar a psicomotricidade, mas a cognição melhora depois. Então, se o paciente começa só com a melhora da psicomotricidade, consegue realizar coisas fisicamente, e ele continua com o pensamento depressivo, suicida, ele pode, então, realizar o suicídio. Tá? Então, esse primeiro momento é muito importante, assim, esse primeiro mês em que o paciente começa a melhorar, mas a cabeça ainda não melhorou, a cognição ainda não melhorou, você precisa ter mais cuidado porque o paciente está mais sob risco de suicídio. E suicídio após a introdução de fluoxetina. Tem relatos de pacientes que não tinham ideação suicida ou tinham ideias suicidas muito frágeis, né? Muito frustras, e que com a introdução da fluoxetina teve um aumento muito forte, comportamentos muito fortes de suicídio. Seria por acatesia e talvez por aumento de impulsos autodestrutivos ou com a indução de estados mistos bipolares tipo 1 e tipo 2, né? Que assim, não foram detectados e que, por conta disso, ao piorar, né, deixar o paciente mais misto, aumenta o risco de suicídio. Tá? Então, os antidepressivos poderiam aumentar o comportamento suicida, geralmente agudamente. Mas será que eles realmente aumentam o suicídio? Né? Então, os antidepressivos em estudos clínicos mostram que, assim, de uma forma geral, o risco de suicídio é igual para placebo para antidepressivos, mas foi assim, em geral, são amostras empobrecidas de pacientes com ideação suicida, né? Porque são os pacientes com ideação suicida, com risco de suicídio, eram excluídos. Já teve estudos com ideação suicida em crianças com paroxetina, né? Então, teve assim, alguns estudos, né, que mostraram uma tendência de aumento de taxa de suicídio, né? Então, nesse estudo especificamente, né, aumentou, assim, praticamente dobrou, né, ou quase triplicou a porcentagem de crianças que tinham ideação, e adolescentes, né, que tinham ideação suicida, né? Mas nesse estudo não teve suicídio. Né? Teve um outro estudo que teve 4 suicídios de crianças, né, que estavam no grupo de paroxetina também, mas depois eles foram ver e não tinha paroxetina no sangue dessas crianças. Tá? Então, assim, ou seja, não poderia atribuir a suicídio ao uso de paroxetina. Pelo contrário, eles não foram medicados e todo mundo achando que elas estavam sendo medicadas. Tá? E aí, assim, tanto a Europa quanto os Estados Unidos fizeram, né, pelas suas agências reguladoras, né, um aviso, né, um black box, colocando cuidado no uso de antidepressivos para adultos e crianças pelo risco de poder ter aumento de comportamento suicida. Tá? E mesmo com o comentário de que mais análises são necessárias, né, esse black box em 2004, né, causou um aumento de suicídio, né, principalmente em adolescentes, tá? Porque ficou claro, né, esse estudo depois nos Estados Unidos mostrou que houve uma diminuição, né, do uso, do uso de antidepressivos, né, mas então teve um aumento súbito, né, de suicídio, né, em grupo, nos adolescentes, tá? Então, principalmente nesse subgrupo, né, de meninas, né, com 13 anos. Tá? Então, se for contar o número total de suicídios a mais, né, foi de 251. Ou seja, uma preocupação, né, do FDA, né, do IMEA, né, de o antidepressivo pode aumentar o suicídio, aí fez as pessoas usarem menos antidepressivos e mais adolescentes se mataram. Tá? Então, assim, realmente tem que tomar muito cuidado, assim, nesse sentido de orientar, tanto é que houve todo um movimento, né, dos psiquiatras infantis para falar que não é para parar de usar, né, só ter cuidado. Tá?
E os antidepressivos previnem suicídio, né? Então, estudos que avaliaram a associação entre o aumento da prescrição de antidepressivos e a diminuição do suicídio, ele mostrou, né, que tende, ou seja, quando você assim, você vê um país, né, ao longo dos anos aumentando a prescrição de antidepressivos, os suicídios tendem a diminuir, né? Então, estudos mostrando em jovens nos Estados Unidos, adultos e idosos nesses países, Austrália, Suécia, Hungria e Japão, e jovens de 15 países, né? E as taxas de tentativa de suicídio são máximas em um mês ou imediatamente após o início do tratamento e diminuem dramaticamente logo depois. Essa evidência é muito importante, ou seja, justamente é o tempo que leva um antidepressivo para realmente começar a funcionar bem, né? Em torno de 4 semanas. Tá? Então, nessas 4 semanas, o risco de suicídio ainda é muito alto, né? Só que depois de 4 semanas, né, cai muito, né? Ou seja, provavelmente o antidepressivo não previne tanto suicídio porque ele demora para funcionar. Tá? E enquanto não funciona direito, o paciente ainda está sob risco. Tem várias outras possibilidades, né? A gente vai comentar principalmente da cetamina, né? Porque é a única medicação que tem alguma evidência mais clara de diminuir a suicidabilidade agudamente. Tá? Tem várias outras substâncias que poderiam diminuir a suicidabilidade ou melhorar a ideação suicida, talvez risco, mas são tudo ainda muito teórico. Tá? Então, numa revisão, né, recente, né, de 2019, né, avaliando a prevenção e manejo do suicídio, né, assim, a parte farmacológica só tem isso, né, cetamina, lítio, né, e assim, antipsicóticos, né, mas assim, e buprenorfina, né, na fase mais aguda, tá? Então, assim, aqui seria para prevenção de suicídio no longo prazo, né? Que aí fica, assim, quer dizer, aqui no curto prazo e aqui no longo prazo, né? Tá? E, assim, são todos estudos de curto prazo, são todos estudos muito pequenos, né? E, assim, mostrando uma evidência muito baixa ou até moderada no caso da cetamina, tá? Então, assim, a gente tem muito pouco estudo e muito pouca opção, né, para tratar o suicídio no curto prazo. Né? E a cetamina, ela tem uma teoria farmacológica interessante, né, de que ao bloquear o NMDA, né, o receptor de glutamato, que é tóxico, ele pode privilegiar o receptor de glutamato AMPA, né, que é mais antidepressivo, que se quando é ativado ele é mais antidepressivo. Então tem toda uma ação também, né, de tender a aumentar a liberação de glutamato, né, e bloquear o receptor que é mais tóxico, né, que é o NMDA. Então, talvez essa ação, mais outras várias ações, né, que a gente vai mostrar daqui a pouco, poderiam justificar por que a cetamina parece diminuir a ideação suicida tão rápido, né? Então, aqui a meta-análise mostrando os vários estudos, né, que avaliaram assim, a capacidade da cetamina de diminuir a ideação suicida, né, e até 4 horas, até 24 horas, até 72 horas, a evidência é relativamente consistente, diminui sim mais do que o placebo, tá? 2 semanas em diante já não tem esse efeito. Então, assim, parece que com todos os estudos conjugados, a gente tem essa percepção de melhora de ação suicida. Né? Então, como é que a cetamina tem um tamanho assim, tão claro antidepressivo e como é que ele poderia talvez explicar esse efeito antisuicida? Né? Ele tem vários efeitos. Efeitos colinérgicos, como bloqueio de efeitos receptores colinérgicos, tende a diminuir assim, quer dizer, ele tende a aumentar um pouco, né, o GABA, né? Ele pode aumentar a dopamina na adrenalina, tem efeito agonista com opioides e parece que esse, pelo menos, parece ser bem relevante para garantir o efeito antidepressivo, né? Então, se você bloqueia o opioide, né, receptor opioide, o efeito antidepressivo da cetamina não acontece. Né? Sigma-1 talvez possa ter algum papel, né? Assim como a ação nos canais de sódio de cálcio, né? E talvez alguns metabólitos possam estar contribuindo, né, para a cetamina ser um antidepressivo tão agudo, né, e tão potente. Tá?
As hipóteses para ação da ação ideação suicida da cetamina, nós teríamos aqui assim, em vários pontos, né, no sistema opioide, né, assim, diminuindo a atividade glutamatérgica e tendo uma ação na abênula, né, lateral, diminuindo a inflamação, né, e melhorando a conectividade do córtex cerebral. Tá? Então, tem várias ações que a cetamina poderia fazer. Esse é o estudo, assim, Aspire 1 e 2, né, da Janssen, né, falando sobre o uso da esquetamina nasal, né, para o tratamento da depressão com forte ideação suicida e mostrando que os sintomas depressivos estatisticamente são bem melhores do que o placebo, né, ao final de 25 dias. Então, assim, a cetamina consegue ser superior ao placebo adicionado ao tratamento usual, que é bem intensivo. Tá? Então, aqui são os resultados do Aspire 1, né? E que mostra que ao final de 25 dias ele está significativamente melhor, né? Com menos sintomas depressivos do que o placebo. Tá? A questão dos sintomas de suicídio, né? Assim, não teve diferenças, apesar de ter diferenças numéricas de uma forma geral, porque quanto mais verde, mais normal, né? É a porcentagem de pacientes com quadros normais, assim, isso ao longo do estudo até o dia 25. Então, assim, apesar do grupo de esquetamina ter mais pessoas normais, assim, mas quando foi ver estatisticamente não teve diferença. Tá? Um ponto importante da esquetamina, né, é que assim, eles receberam esquetamina até o dia 25, né, e depois foram seguidos sem nada, né, sem placebo ou esquetamina, até completar 3 meses. Né. Então, ao final de 3 meses, 2 meses de follow-up sem medicamentos, né, 10% mais ou menos estavam com depressão e 3% dos pacientes que receberam placebo estavam com depressão. De certa forma, primeiro, 90% dos pacientes que tomaram esquetamina na pesquisa, né, eles terminaram, né, assim, bem, tá? Sem depressão. Tá? Isso é uma coisa bastante importante. Só que talvez os pacientes que possam ter ficado bem com a esquetamina, quando ficam sem esquetamina, eles podem ficar um pouco pior. Né? Então, a gente precisa prestar atenção nessa questão. Né? O último tratamento que assim, acho interessante, que diminui bastante a suicidabilidade, né? É um tratamento de cronoterapia. Né? Você juntar privação de sono, terapia com luz e depressão e lítio, né, em pacientes com depressão bipolar. Né? Esse foi um estudo do Benedetti, né, se não me engano, no grupo de Bolonha, né, lá na Itália, que é pacientes internados. Então, quando você faz esse processo, né, de dar lítio para os pacientes, faz uma privação de sono, os pacientes geralmente melhoram, diminui o Hamilton, né? E depois no outro dia ele dorme, aí volta a ter depressão, né? Mas toda manhã toma luz, né? E aí faz outra privação de sono, aí o paciente vai melhorando, né? E no 6º dia melhora muito, né? Tem alguns pacientes que não respondem em nada, né? Mas é só 1/3 dos pacientes que não respondem em nada, tá? Então, pode ser uma opção bastante interessante, mas tem que ser paciente internado, porque fazer privação de sono não é fácil. Tá? Então, terminando, né, não tem evidências suficientes para se definir um anti-suicídio primário, assim, ou seja, que não possa servir para qualquer condição psiquiátrica. Tá? No longo prazo, ainda é o lítio, né, e a clozapina para os esquizofrênicos, né? Assim, a eficácia aguda ainda está um pouquinho, assim, tem uma evidência relativamente consistente para a cetamina, tá? Mas ainda precisa estudar de uma forma mais plena, porque isso é meio focado em pacientes com depressão. Né? Tem mais estudos para definir capacidade de prevenção de suicídio e riscos, né? Toxicidade e tolerabilidade de outras drogas, né? E faltam tratamentos eficazes agudamente para comportamento de suicídio que garantam menores taxas de suicídio no futuro. A cetamina pode diminuir a ideação suicida, mas a gente não sabe se esses pacientes que melhoram com a cetamina no futuro não vão se suicidar. Tá? Então, ainda a ponto final talvez a melhor estratégia atual para tratar tratar bem os transtornos psiquiátricos. Então, basicamente era isso que eu queria falar, né?
Agradeço novamente a oportunidade de poder falar sobre psicofarmacologia no suicídio, tá? E agora eu abro aí para perguntas e comentários. Ok, doutor Teng, muito obrigada pela excelente apresentação. Antes de passar para perguntas, eu queria saber se a doutora Alexandrina quer fazer algum comentário, alguma observação. Sim, o grande comentário é a brilhante exposição que ele faz, né, assim, com bastante imparcialidade, sem puxar tendência para nenhum, porque é um desafio para todos nós médicos, frente a um paciente com um eminente risco de suicídio, saber a conduta a tomar, né? E muitas vezes a gente não tem recursos de ter os familiares, de ter um hospital para internação, e nós temos que saber fazer o manejo das perguntas. Eu vi que tem bastante perguntinha no Q&A, então nós vamos deixar o povo falar, né, Renata? Vamos sim, doutora, com certeza. Vamos lá, então, vamos começar. Eu vou começar com o Lucas de Aquino, com a pergunta que é a seguinte. O lítio tem efeito anti-suicida apenas em pacientes com transtorno bipolar ou também pode ter esse efeito em pacientes com outros transtornos? No caso da depressão unipolar, por exemplo, pode-se dizer que o lítio teria um efeito anti-suicida mais significativo do que outros medicamentos usados para potencializar os antidepressivos? Então, assim, Lucas, assim, os estudos, né, para depressão unipolar com lítio, né, também mostraram que ele diminuiu o risco de suicídio. O tamanho de efeito, ou seja, o número de vezes que diminui não é tão grande quanto com bipolares, né, mas a evidência é relativamente clara. Como o lítio não é muito usado em outras condições, né, alguns estudos mostraram alguma sinalização de que o lítio talvez não precise de um diagnóstico de um transtorno de humor para diminuir as taxas de suicídio, mas ele realmente não foi estudado de uma forma tão ampla e tão sistematizada, né? Então, para transtornos de humor, aí, incluindo os bipolares e os unipolares, né, assim, a evidência a gente pode fazer essa afirmação, né? O lítio realmente consegue diminuir a taxa de suicídio. Ele não é garantia, as pessoas se matam ainda, mesmo tomando lítio, mas são muito menos, né? Então, é mais claro nos bipolares, mas também é significativo nos unipolares. Tá? Ok, doutor. Próxima pergunta. Próxima pergunta vem do Ricardo Pereira. Ele pede algumas orientações psicofarmacológicas no manejo de pacientes com risco de suicídio, mas que têm contraindicações absolutas ao uso de lítio, clozapina e cetamina. Então, na verdade, assim, não é comum, né, ter, é bem comum, né, você ter contraindicação total em relação ao lítio, né? Mas, assim, se o paciente tem problemas renais graves e que já teve problemas com lítio, tudo, então às vezes não dá para usar. E também a ideia do lítio é usar cronicamente, né? Realmente a regra é essa, você tem que tentar, assim, melhorar o quadro psiquiátrico do paciente o mais rápido possível, né? E, assim, com as medicações psiquiátricas, o antidepressivo demora, né? E a gente tem que buscar outras medicações que tenham uma ação muito rápida, né? Então, eventualmente, a gente pode ver, assim, antipsicóticos às vezes têm uma ação de diminuir a impulsividade em menos tempo, né? Ácido valproico, se você usar doses altas, né, assim, num paciente maníaco, você consegue diminuir a sintomatologia também em poucos dias. Tá? Então, algumas medicações podem ter algum efeito mais assim, marcante, rapidamente, em poucos dias. Talvez, se você usar uma boa abordagem psicofarmacológica, assim, você consiga melhorar o paciente mais rapidamente. Mas a gente não tem nenhuma garantia, né? Então, ainda hoje, né, assim, se o paciente estiver muito suicida, né, realmente indicar internação, às vezes, é a primeira e principal indicação, tá? Porque a gente não tem nenhuma garantia de que tem medicações que vão tirar o paciente do risco suicida no curtíssimo prazo, tá? Aí depois você vai tratando a parte psiquiátrica, o paciente vai melhorando e aí a gente vai tendo que ter todos os trabalhos, né, de psicoeducação, né, de todo o trabalho que um paciente precisa ter para ele ficar livre, né, das consequências dos seus transtornos psiquiátricos.
Alexandre, você quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar, porque assim, o colega te colocou numa saia justa onde não se pode usar lítio, clozapina e nem a ketamina, né? Mas assim, muitas vezes isso acontece de realidade, né? Há pacientes que têm problema renal, problema na crase sanguínea, e às vezes não têm acesso, até porque a ketamina no nosso país ainda não está aprovada pela Anvisa, então oficialmente a gente não poderia usar, a não ser que fosse estudo. Então, eu vou lembrar de que, assim, quando eu me formei lá nos anos 80, o que que a gente tinha? Tinha o lítio e muitas vezes ele não pode ser usado. Eu confio muito na relação positiva terapêutica, que isso é protetor, é um fator de proteção. Pedir auxílio aos familiares, você colocou muito bem a internação psiquiátrica quando há risco. Claro que muitas vezes o paciente, mesmo dentro do hospital, acaba tendo comportamento suicida, se suicidando até dentro do hospital. Então, a vigilância é importante, mas eu acredito que a gente tem que olhar assim, por que ele está nesse ponto eminente? Se a gente parar um pouquinho, refizer a história, nós vamos ver que vamos achar motivos para ele viver. E eu aposto nisso, nessa relação positiva terapêutica, para que a gente possa, de fato, até que as medicações façam um efeito. E o Teng foi bem preciso no final, onde ele falou, em resumo, é melhorar o transtorno psiquiátrico que a ideação ela vai caindo de pauta. Eu ainda estou deprimido, doutora, mas eu já não penso mais em me matar. Isso é muito frequente, a gente está ouvindo dos pacientes. Então, eu aposto muito em nós estarmos presentes junto com família, se preciso a internação, e aí a gente recupera os pacientes. É um desafio lidar com o paciente suicida, mas ninguém disse que psiquiatria seria fácil, não foi isso? Muito bem, mais uma pergunta aqui do Ricardo Pereira. Ele pede para o Dr. Teng contar alguns desafios e algumas experiências pessoais sobre a resistência dos pacientes ao uso prolongado de lítio. Tá. Então, assim, realmente, muitos pacientes que ouvem falar de outros pacientes ou que ficam pesquisando na internet, que fala que lítio engorda, lítio mata o rim, lítio faz mal para a saúde. Então, e aí os pacientes chegam, né, com um preconceito. O pior é que tem médicos e até psiquiatras que têm preconceito com lítio, porque assim, uma coisa curiosa, né? O psiquiatra, ele sabe que o lítio engorda muito, porque ele já viu isso acontecer, né? Então, tem vários psiquiatras que ficam com medo de começar o lítio, né? Também tem outros psiquiatras que viram pessoas intoxicando com lítio, né? Então, e aí eles têm medo de manusear, né? Mas assim, a gente precisa saber usar. A gente aprende na residência, né? O grande problema é que na residência a gente aprende a usar o lítio para mania, né? Então, na mania, você escala a dose muito rápido, né? Então, você precisa, a cada semana já tem que aumentar a dose, já tem que dosar, depois, né? E aumentar a dose muito rápido, você vai ter muito efeito colateral muito rápido. Então, aí que você engorda. Num paciente deprimido, né, que está suicida, você pode começar devagar. Então, começa com uma dose baixa, 300 miligramas, alguns pacientes já são mais sensíveis, até 150. E deixa 1 mês, 2 meses, sabe? Porque o paciente vai acostumando e ele não engorda, né? Às vezes até emagrece, né? Porque ele diminui um pouquinho a ansiedade e tal, já ajuda a emagrece. Aí, aos poucos, de acordo com a necessidade, o paciente dá uma descompensada, tudo, você aumenta mais um pouquinho. E aí, no fim, os pacientes gostam do remédio, porque ajuda, às vezes, no sono, às vezes ajuda numa impulsividade, numa irritabilidade, e às vezes ele percebe que tira essa impulsividade para se agredir, sabe? Então, aí o paciente, ele percebe que ele gosta do remédio, né? E falando que é neuroprotetor, que previne para Alzheimer, nos populares, né? Assim, aí você, né, sabe, faz o cérebro ficar mais forte, mais resiliente, né? Os neurônios sobrevivem mais. Quando conta essa história, aí, nossa, o lítio parece bom, né? O pessoal compra a ideia, tá? Tem que tomar cuidado, pode intoxicar, né? Assim, a aspirina intoxica, né? Qualquer doença, medicação, remédio para pressão pode intoxicar, né? Então, qualquer medicação pode intoxicar. Então, você precisa fazer bem feito, tá? Então, mas realmente, até
assim, vários colegas psiquiatras já viam assim, não, mas eu não uso muito, né? Assim, até com vergonha, não, porque sabe que o lítio é importante, mas acaba tendo esses medos. E a maioria dos pacientes dá para começar com dose baixa, porque a maioria dos pacientes ficam deprimidos, né? Então, acho que esse é o ponto mais importante desse desafio, né? Eu acho que o lítio está sendo cada vez mais prescrito, né? Porque está faltando no mercado. Mas eu acho que precisa ser mais prescrito ainda. Eu fiz uma avaliação uns 10 anos, 8 anos atrás, né? Que poderia ser prescrito assim, 10 vezes mais, né? De acordo com o que assim, as estatísticas, né, de prevalência indicavam, né? Assim, e realmente ainda falta muita gente que precisa de lítio que não está recebendo. Eu gostaria de comentar, Renata, de que Claro. dois pontos em relação ao lítio. Primeiro, que às vezes muitos médicos têm receio de dar, principalmente quando o paciente tem comportamento suicida, ele vai tomar tudo e o lítio pode ter letalidade. Pela experiência de 41 anos, né, eu não perdi nenhum paciente tomando lítio por overdose, porque ele tem um efeito colateral importante, né, em doses maiores, que é a náusea e o vômito. Então, se a pessoa toma uma quantia grande, ela acaba tendo náusea, vômito, e isso expele, né, como se quase equivalente a uma lavagem gástrica que o próprio organismo faz por reação ao remédio, e com isso o paciente às vezes vai até para a UTI, precisa de uma diálise, mas ele sobrevive. Então, não tem essa letalidade que se espalha por aí. E também a gente lembrar que há um gap de médicos que não prescreveram lítios porque uma outra indústria farmacêutica forçou muito, né, a venda de um estabilizador de humor, e o lítio, como ele é um sal da natureza, ele não tem royalties para nenhuma indústria farmacêutica, então ele não é estudado. Ele está ganhando força de uns 4, 5 anos para cá, porque as universidades, os cientistas ligados ao meio científico universitário é que começaram a perceber de que o velho e bom lítio, com mais de 60 anos de história na psiquiatria, é que acaba voltando. Então, ele, como disse o Teng, ele precisa ser muito prescrito. E a gente tirar esses mitos, esse estigma de que o lítio engorda, outras medicações engorda, de que o lítio acaba com o rim, outras medicações fazem isso. Quer dizer, tudo isso, se a gente souber fazer o manejo, e o Teng falou muito bem, começar gradativamente, nós vamos ver que as pessoas vão ter mais benefício do que prejuízo no uso da medicação. E é o que a gente quer, proporcionar benefício aos nossos pacientes, tendo ou não comportamento suicida, principalmente bipolares de difícil controle. Carbonato de lítio é excelente para que a gente possa utilizar. Ok, doutora e doutor, muito obrigada. A gente tem muitas perguntas aqui, não sabemos se a gente consegue encaixar no tempo, mas vamos tentar, tá bom? A próxima pergunta vem da Marta Brown, excelente aula do Dr. Teng. Ela gostaria de saber se existem evidências do aumento de ideação de tentativa de suicídio em pacientes com uso de zolpidem. Quais doses e como evitar? Olha, Marta, assim, obrigado, né, pelo prestígio aí. Eu não saberia dizer se tem assim uma estatística precisa nesse sentido, né? Assim, a impressão que tenho, né? Eu não lembro de ter visto. Eu acho que tem alguma coisa falando de um risco aumentado de suicídio, tá? Com o zolpidem, né? Porque realmente, assim, é uma medicação que assim tem uma coisa do sonambulismo, né? Que ele acaba causando. Quando ele toma e a pessoa tenta não dormir, né? Então aí acaba tendo, né, faz coisas e não percebe o que está fazendo e acaba fazendo assim acidentes, etc. Né? E às vezes pode confundir com comportamento suicida, tá? Mas assim, o uso associado com suicídio, acho que o problema é que bagunça, né? Porque o zolpidem basicamente usado na insônia e a insônia está associada com aumento de risco de suicídio, né? Então, assim, a gente não vai saber se é a insônia que está causando, e a pessoa está tomando zolpidem, né? Ou se é o zolpidem que aumenta a impossibilidade de algum nível que a gente não tem ideia, tá? Então, realmente precisaria estudar isso de uma forma mais profunda. Assim, a impressão clínica aqui, assim, pode ser que aumente, tá? Assim, se eu fosse chutar entre aumenta ou não aumenta, eu diria que aumenta, mas é um chute. Até nem sei se eu estaria certo. Tá bom? Ok.
Ok, doutor, obrigada. Flávio Tavares pergunta o seguinte: se a ideação suicida parte de uma distorção cognitiva com perturbação do pensamento e não do humor, isso não seria um outro motivo para contraindicar antidepressivos em casos de ideação suicida? Então, assim, essa alteração cognitiva, né, é bem clara e bem definida. Só que, assim, como essa distorção surgiu, né, você tem que buscar a base. Tá? Então, a base, quase sempre, não é quase, mas a maioria das vezes, né, tem uma base assim, de um quadro depressivo, né, ou, eventualmente, um quadro psicótico. Assim, com aspectos bem variados, mas assim, em geral tem um quadro, alguma sintomatologia depressiva, né, e uma base depressiva. Então, assim, por isso que usar antidepressivos podem diminuir a depressão e com isso, né, ao diminuir a depressão, diminuir a inflamação, né, o cérebro vai se desanuviando e vai se reorganizando, ele consegue melhorar essa parte cognitiva. Tá? Assim, lógico que tem estudos antigos, né, usando terapia cognitiva comportamental, principalmente cognitiva, para tentar reverter quadros de suicídio, né, e às vezes, quer dizer, assim, os estudos eram positivos, mas eram estudos heróicos, assim, né, sem medicação, só na terapia, só na raça, né, porque o paciente fica muito travado, né, assim, o paciente ele não tem flexibilidade cognitiva, ele só consegue enxergar o desespero, né, só consegue enxergar a falta de esperança. Né. Então, assim, realmente, assim, tentar reverter via estratégias cognitivas, né, é muito trabalhoso, muito difícil, né? O paciente tem poucas condições de conseguir recuperar isso, muitas vezes por causa de depressão ou de outros quadros psiquiátricos mais básicos, tá? Então, assim, no fim, acaba precisando mesmo melhorar a causa biológica para poder depois o cérebro ter condições de resolver as questões cognitivas, né? Com certeza tem. Tá? Ok, doutor, obrigada. Mais uma pergunta do Ricardo Pereira é a seguinte: uma questão que já fiz para a doutora Alexandrina, então dessa vez vai para o doutor Teng. Uhum. Considerações sobre a dispensação medicamentosa em quantidade dobrada do prescrito frente ao atual cenário pandêmico, pacientes com risco de suicídio e com maior quantidade de comprimidos em casa. Uhum. Não seria perigoso? Acho que essa é a questão. Então, o paciente suicida, na verdade, assim, se realmente, quer dizer, tem uma intenção, se tem um risco real, né? Assim, você não pode dispensar a medicação e dar na mão dele. Não pode, né? Porque o paciente vai dar um jeito de ficar com uma parte ou ficar com tudo e usar depois, né? Tem que deixar com a família. Então, tem que orientar a família, orientar os cuidadores, que sejam, né? Para ter esse cuidado. Assim. Então, várias famílias já chegam e falam assim, não, olha, eu escondo o remédio, assim, eu não deixo que ele saiba, né? Eu dou a quantidade que ele precisa no dia. Então, assim, essa é a orientação que precisa ser feita, né? Assim, então, a quantidade, se é pouquinho, se é para um mês, se é para 2 meses, se é para 6 meses, assim, se o paciente descobre, essa quantidade de um mês já é suficiente para matar em geral, né? Então, não faz diferença se dobra, não. A conduta precisa ser realmente, assim, adequada. É que o problema é que, às vezes, a família acha que escondeu, sabe esconder, e o paciente é mais esperto, descobre rápido, né? Então, essa orientação a gente precisa refinar e melhorar. Tá? Mas eu acredito que não tem jeito, né? Todo paciente suicida tem sempre no seu radar a chance de usar a medicação para se matar e o paciente precisa ter a medicação perto, né? Senão não vai tomar, né? Então a família tem que ser bem orientada de cuidar, de guardar, né? De não dar acesso ao paciente. Tá? Ok, doutor, muito obrigada. Mais uma pergunta do Ricardo Pereira. Quais os mecanismos que estão envolvidos com a virada maníaca em pacientes em tratamento com fototerapia? Então, na verdade, assim, a fototerapia tem um efeito antidepressivo, né? Tem um efeito ativador, né? Assim, provavelmente ativando sistemas dopaminérgicos, dentre outros, tá? E por ativar sistemas dopaminérgicos, assim, ele pode assim, iniciar um processo que pode estar associado com a virada maníaca, tá? Então, assim, é bem mais clássico a descrição de hipomanias, né? Com o uso de luz. Tá? Mas
assim, normalmente a gente observa isso mais, porque pouca gente usa a fototerapia como tratamento, né? Mas nos estudos de tratamento, né, fica bem claro que teve casos de virada maníaca, né? Mas realmente, grosso é hipomaníaco. É como se fosse uma ativação energética e a partir disso a coisa começa a andar e, dependendo do paciente, né, qualquer estímulo, né, para ativação leva para uma escalada e fica na hipomania e na mania. Tá? Então, mas assim, que os mecanismos, assim, inclusive as viradas maníacas com antidepressivos também não é nada muito claro fisiopatologicamente falando. Tá? Ok, doutor, obrigada. Vamos agora para a pergunta do Pedro Henrique. Quanto aos transtornos de personalidade borderline, existem estudos com lítio na prevenção das tentativas de suicídio? Como há muita comorbidade com o transtorno bipolar, muitas vezes eles já usam lítio. Uhum. Então, o lítio, na verdade, assim, se eu não me engano, nas últimas diretrizes, o lítio está presente, né? Não é a primeira escolha, não tratamento de situação borderline, mas está presente como uma das opções, né? E o borderline tem muita comorbidade com transtorno bipolar, né? Então, assim, faz muito sentido usar o lítio, né? Assim, não lembro, assim, o que eu me lembro que dos estudos com borderline não tinha nenhuma medicação que realmente conseguia se destacar como uma medicação que pudesse diminuir taxas de suicídio, né? Assim, se eu não me engano, né, tinha alguns motivos, um deles era a baixa adesão ao tratamento. Então, você não conseguia mensurar um resultado de um tratamento porque os pacientes largavam ou trocavam a medicação com muita rapidez, né? E o lítio, esse é um grande problema dele, né? Se você usar de uma forma muito irregular, você perde o poder terapêutico dele, né? Então, você fica até mais instável se você usa e para muitas vezes, né? Então, assim, num paciente borderline que tem um pouco mais de problema de adesão ao tratamento, nós temos esse problema e a gente teria mais dificuldade de enxergar o potencial de estabilização do lítio. Então, novamente, para tratar, assim, para diminuir o risco de suicídio do borderline, primeiro precisa estabilizar bem o quadro todo do paciente. Então, assim, muitas vezes tem vários pacientes borderline que eram refratários que eu tratei rigorosamente como se fossem bipolares, com muita impulsividade, com muita assim, instabilidade de humor. Se se trata direito, às vezes deixam de ser borders, sabe? Eles passam a ter problemas leves de personalidade e ficam bem mais adaptados. Tá? Aí nisso fica mais fácil de fazer uma boa adesão ao tratamento e usar o lítio pode funcionar e eles entram no outro grupo. Né? Enquanto estiverem como borderlines muito instáveis, né? Muito demandantes, né? Assim, muito estressados, estressantes, assim, fica difícil de qualquer tratamento realmente conseguir mostrar algum resultado. Tá? Ok, doutor. Eu acho que é importante, importante, Renata, a gente frisar de que muitas vezes as pessoas, os colegas médicos dão o diagnóstico de borderline e, como disse o Teng, na hora que a gente investe pesado em tratar um transtorno bipolar, principalmente pegando impulsividade, todo esse comportamento meio agressivo, a pessoa parece que deixa de ser border. Então, há um exagero no diagnóstico de pessoas com transtorno bipolar dizendo que tem personalidade borderline, na hora que a gente trata bem, deixa de ter. E aí o risco de suicídio também deixa de existir. Eu acho que a gente primeiro tem que investir no tratamento bipolar, depois a gente pensa na personalidade, porque isso nós sabemos, e a literatura também, que é um tratamento de psicoterapia para mais de 2 anos. Então, é tirar o risco de suicídio, como o Teng bem falou. Ok, a gente tem 2 perguntas que talvez o senhor consiga falar na mesma resposta, doutor. O Daniel Contarini pergunta o seguinte: usar cetamina e manter lítio e antidepressivos seria uma boa estratégia? E o Andrés pergunta: durante a aplicação da cetamina também, mantém o antidepressivo? Então, acho que dá para... Isso. Então, na verdade, assim, todos os estudos de cetamina foram como add-on, quer dizer, a cetamina entrava dentro do esquema de tratamento que estava, tá? Então, assim, e aí ele mostra que, assim, ele ajuda.
Não tem estudos, se eu não me engano, se tiver, são pouquíssimos estudos de usar acetamina sozinho com placebo. Aí, na questão do suicídio, isso é completamente antiético, né? Porque não dá para deixar um paciente suicida sem um tratamento farmacológico, tá? Assim, porque você tem que fazer de tudo para tirar o paciente da questão suicida, né? Então, de praxe, de padrão, assim, a acetamina é usada associada com esquemas de tratamento já usuais, tá? Aí a questão é que talvez a única dica farmacológica em relação à acetamina é que é possível que o uso de lamotrigina não ajude muito, tá? Talvez o efeito da acetamina não é tão boa com a lamotrigina, tá bom? Mas, assim, mas isso ainda precisa ser bem confirmado, né? Tem alguns indícios, mas assim, existe essa possibilidade, tá? Ok, doutor, muito obrigada. A doutora Alexandrina, acredito que teve uma quedinha na internet, a gente vai aguardar o retorno dela. Temos mais uma pergunta da Maristela Souza, que é a seguinte: perfeita a colocação dos dois colegas a respeito da importância do vínculo terapêutico. E aproveitando, quanto ao sigilo, qual é a opinião dos colegas, assim que a doutora entrar, a gente pergunta também para ela, sobre comunicar ao familiar sobre a intenção do paciente ao suicídio. E a segunda pergunta dela é quanto ao prejuízo para a tireoide a longo prazo. Como é que vocês administram? Tá. Então, assim, a questão de comunicar, assim, na maioria das vezes, né, é essencial comunicar à família, né? Às vezes, o paciente exige, demanda que não comunique, né? Mas, se o paciente tem um risco real, né, você precisa comunicar para algum responsável. Essa é uma questão ética, não tem jeito, né? Assim, porque o paciente, provavelmente, por desejar muito suicídio e realmente querer realizar, a gente tem que considerar, ele não tem condições de avaliar, né, a sua condição atual, né, e ele não pode decidir por ele, tá? Porque se decidir por ele, ele vai morrer, né? Então, a gente tem que chegar a colocar assim, participando algum responsável legal. É que, às vezes, o melhor responsável legal não é o familiar. Às vezes, o familiar pode causar mais problemas do que ajudar, né? Então, tem que achar alguém que seja o responsável legal mais adequado para esse paciente, tá? Então, eu acho que essa questão de decidir, mesmo o paciente falando assim, eu vou te processar, tudo, assim, olha, é minha função como médico te proteger, porque você está numa situação que é médica, que é de saúde, né? Você está querendo fazer uma coisa que vai ser ruim para você, depois você pode se arrepender, e quando você melhorar, você vai entender, né? Mas você tem que falar para tal pessoa, tá? Assim, e você vai ter que segurar de todo jeito, né? Então, acho que quem tem mais, né, estrada, né, já teve que segurar paciente no consultório, né, e fazer coisas nessa situação para evitar que o paciente se mate e até chegar ajuda, né, assim, ajuda no sentido de pessoas que possam levar o paciente para uma situação mais controlada, numa emergência psiquiátrica, etc., e a família, né, chegar a família para já dividir e definir essa responsabilidade legal, tá? Então, acho que dessa questão, acho que seria isso. A questão da toxicidade do lítio, né, provavelmente para a questão da tireoide, assim, o lítio, assim, a minha opinião é que o lítio ele acelera a lesão tireoidiana autoimune, tá? Então, pessoas que não têm esse processo, o lítio não causa tireoidite ou não causa hipotireoidismo. Agora, as pessoas que têm tendência genética hereditária ou já tem uma disfunção subclínica, o lítio pode acelerar muito, tá? Então, muitas vezes eu falo assim, olha, o lítio, ele não, assim, nem sempre dá problema de tireoide, quando dá, na verdade, ele acelera muito. Talvez se você tivesse daqui a 10 anos, você pode ter daqui a 6 meses, né? Mas, assim, a grande questão é fácil de tratar, né? Assim, eu reponho a tireoide, o hormônio da tireoide já é muito útil, muitas vezes, para estabilizar transtornos de humor, né? Então, assim, uma hora ou outra, esse paciente vai acabar usando, né? Então, eu não tenho preocupação, né, de dar lítio por causa da tireoide, né? Eu já aviso que isso, provavelmente, você vai ter hipotireoidismo daqui a alguns anos, está antecipando, né? Mas e até o T4 é um bom tratamento para ajudar, inclusive, em transtornos de humor. Tá?
Tá? Então, por isso que eu acabo tentando equacionar isso, né? E realmente não acho que é um problema clínico grave. É um problema que a gente vai contornar com bastante tranquilidade. Tá? Ok, doutor, muito obrigada. Doutora Alexandrina, você teve uma pequena queda de energia, a pergunta também era colocada para você. Como a gente está um pouquinho apertada do tempo, eu vou pedir para você comentar um pouquinho sobre a pergunta, seguir para suas considerações finais e depois a gente passa para as considerações do Dr. Teng. A pergunta da Maristela era sobre a opinião, na verdade sobre a tireoide, acho que o doutor já falou, mas sobre a sua opinião sobre comunicar à família sobre o risco do paciente versus a questão do sigilo que vocês têm. Eu não escutei tudo que o Teng falou, mas eu acho que assim, o importante é que assim, o nosso código de ética nos fala de que é proibido ao médico revelar o que ele tenha conhecimento por ofício né, da profissão, mas salvo causa justa. E a vida é uma causa justa. Então, nós temos respaldo legal, sim, para, nesta hora, quebrar o sigilo, seja de um adolescente, seja de um adulto, seja de um idoso, seja de homem, de mulher, de qualquer pessoa, porque nós estamos tratando de vida. É a mesma coisa que, assim, uma pessoa infartou, ela não está bem, eu vou perguntar, se autoriza eu te levar para a UTI? A gente leva. Nós não perguntamos, porque a vida é prioritário e isso é justa causa diante da lei, vamos dizer assim. E a questão da tireoide, veja bem assim, o benefício do lítio é tanto que facilmente, como disse o Teng, a gente repõe o hormônio tiroidiano e até otimiza o tratamento da depressão e regula com que a pessoa fique com saúde mental e saúde física. Não é problema, a gente tem que desmistificar os medos que o carbonato de lítio traz para algumas pessoas, ao contrário, uma boa medicação. E agradecer a todos por estarem aqui nesse dia que é tão importante, que a gente aprenda um pouquinho de psicofarmacologia, que vocês possam rever os outros programas que vão estar na plataforma da Cristália, e que lembrar de que suicídio dá para prevenir, mas algumas vezes nós perdemos paciente, como a gente viu na semana passada, a questão da pós-venção. Somos todos sobreviventes de suicídio. Mas o desejo é de que um dia essas estatísticas cheguem perto de zero. Sonho da Alexandrina? Mas eu acho que é sonho de todos nós que estamos lutando por essa causa há mais de 4 décadas, para que a gente possa ver o benefício da população. E agradeço a Cristália, agradeço o Teng que hoje está aqui, e a você, Renata, que nos acompanhou nos 4 programas, e toda a equipe que está atrás nos bastidores, né? Com certeza, doutora, muito, muito obrigada. Obrigada a todos. E agora as considerações finais do Dr. Teng, por favor. Então, quero agradecer de novo a oportunidade, a discussão ótima, né? Assim, rever colegas e amigos também, até nas perguntas. E, assim, só para falar, assim, que quando eu era residente, eu olhava, assim, décadas e décadas de psicofarmacologia e nenhum tratamento, né? Eu era residente faz 30 anos, né? Assim, agora, passaram 30 anos, tem pouca coisa, mas apareceu algumas coisas, né? E acho que precisa estudar mais, a gente precisa se preocupar mais em achar esse tipo de tratamento, né? Para diminuir agudamente e diminuir o desfecho final, que é o suicídio, tá? Então, assim, acho que o interesse tem que ser sempre grande, estimular as pessoas a pensarem, a estudarem, a observarem na prática, né? Se tem alguma medicação que tirou a ideação suicida claramente, para depois poder comentar com os colegas e a gente poder ter objetivos para a pesquisa, tá? E, assim, ter esperança de que, assim, com todos os esforços de Setembro Amarelo, né, de conscientização dos profissionais e da população, né, que assim, a gente consiga diminuir, né, o ônus do suicídio, né, assim, diminuindo o sofrimento, diminuindo tantas vidas perdidas. Tá? Com certeza, doutor. Como a própria doutora Alexandrina mencionou, no webinar passado, a gente viu que o suicídio tem consequências não só para a pessoa que se vai, mas para o entorno. Então, é muito importante a participação de vocês em nossos seminários. Muito obrigada, doutor Teng, a doutora Alexandrina, e principalmente a vocês que participaram ativamente aqui com as suas perguntas. A discussão podia seguir há muito tempo ainda, mas nós temos que encerrar.
Em nome do Laboratório Cristália, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui nessa noite. E agradeço também aos participantes dos seminários anteriores, né, que nós assistimos sobre a prevenção do suicídio. A partir da próxima terça-feira, pontualmente às 19h30, o Cristália vai apresentar um novo tema, COS-ICNP. É um evento europeu que esse ano foi realizado totalmente online. Na terça-feira, o Dr. Khalil Alib vai falar um pouquinho sobre como o trauma do neurodesenvolvimento precoce pode induzir a doença mental na idade adulta. Todos estão convidados, a gente espera vocês então na próxima terça-feira, pontualmente às 19h30. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos. Webinar Positivamente. Apoio Cristália, sempre um passo à frente.